Bom dia, eu sou Rosângela Albano, sou arqueóloga, sou coordenadora do Centro de Arqueologia Anete Lamien Perret e é com prazer que eu vou falar sobre a arqueologia da região de Lagoa Santa, falando um pouco sobre o resultado das últimas pesquisas, né? Apenas pequenas informações no grande moço. É muito importante o trato da arqueologia hoje na escola, porque os alunos eles têm que tomar consciência, né, os professores, da importância de Lagoa Santa no cenário científico, a partir dos estudos arqueológicos, da riqueza desse grande patrimônio que nós temos na região. Porque ensinar arqueologia no ensino de primeiro grau visa mostrar ao aluno que a paisagem hoje é a transformação de uma paisagem de 10.000, 8.000 anos atrás na região. A importância do estudo dos vestígios arqueológicos para o conhecimento dos costumes, modos de vida, clima, alimentação, paisagem dos grupos primitivos que habitaram na região. Os vestígios arqueológicos são testemunhos da presença das atividades do homem, como do meio ambiente, no qual vivia desde o passado nos dias atuais. São os vestígios principais fontes de informação para o arqueólogo, geralmente encontrados nos abrigos. A subsistência é uma das questões principais nas pesquisas arqueológicas em Lagoa Santa. Cada vez mais fica evidente que os grupos que ocuparam a região, na transição do Pleistoceno para o Holoceno, não se tratavam de típicos caçadores-coletores, comedores de carne. As plantas tinham um papel fundamental em sua alimentação. Os dados existentes para a dieta são baseados em estudos detalhados da saúde e qualidade de vida, feitos a partir de esqueletos humanos de diferentes sítios. E em análises zooarqueológicas, feitas com vestígios de fauna, também foram feitas inferências a partir da análise da indústria lítica. Esse conjunto de evidências indica que nessa época os habitantes de Lagoa Santa tinham uma dieta variadíssima, dependendo de animais de pequeno e médio porte e com consumo intenso de vegetais, em especial plantas ricas em carboidratos, principalmente frutas ricas em açúcar, tubérculos e raízes que têm amido em abundância. Atualmente, as pesquisas desenvolvem, através de abordagens especializadas, como no caso da arqueobotânica, que é pouco usada. Para a região de Lagoa Santa, conhece 2 trabalhos existentes que foram feitos a partir da análise de restos de frutos carbonizados encontrados nos sítios da Lapa do Santo e Lapa das Boleiras, que revelaram que os vestígios mais comuns eram coquinhos, frutos produzidos pelas plantas das palmeiras, diversos coco, né, o coco babaçu, frutos e sementes de jatobá, sementes de araticum e de pequi. Esses frutos são ricos em carboidratos. Pressupõe que foram os principais alimentos usados pelos antigos habitantes da região, como também da região da Serra do Cipó. Mas algumas dessas plantas também podem ter sido exploradas para outros fins, além dos alimentares. Outra abordagem para interpretar os dados arqueológicos do castro de Lagoa Santa relacionados à subsistência foi a partir de uma pesquisa feita por pesquisadores da USP, junto à população local da atual população de Lagoa Santa, para resgatar o conhecimento tradicional sobre a fauna e flora de locais e obter informações sobre as práticas de caça, pesca, coleta. Foi feito um levantamento das plantas mais lembradas e mais coletadas pelos moradores, que podem servir como guia para investigar as plantas presentes no cardápio dos primeiros lagocentenses.
identificando mesmo os alimentos usados pelo homem primitivo e a população atual. As populações antigas, que ocuparam os sítios de Boleiras e Lapa do Santo, alimentaram da flora, que ainda hoje é presente na alimentação de famílias que residem nas áreas de entorno desses abrigos, os quais estão no contexto todos da APACAST de Lagoa Santa. Os pólens são vestígios muito importantes para o conhecimento dos dados na arqueologia. Como exemplo, vamos ver o sítio arqueológico Lapa Vermelha 4, Pedro Leopoldo, foi o primeiro sítio nos anos 70 a ser escavado amplamente pela Missão Franco-Brasileira, através do estudo dos pólens, identificou a vegetação da região durante o Holoceno, como também a sequência climática da região, até o Holoceno recente, 9.000 anos, permitindo conclusões sobre o aparecimento da mata seca e do cerrado. Vestígios esqueletais. A região de Lagoa Santa tem sido encontrados inúmeros esqueletos humanos a partir do estudo desses esqueletos pode-se determinar sexo, idade, altura, usando de técnicas mais evoluídas como a forense. E é possível reconstituir a face do indivíduo e, no caso mais antigo, como o de Luzia, encontrada em Lapa Vermelha. E as pesquisas atuais na Lapa do Santo também utilizam dessa técnica. Os ossos, em geral, permitem inferir diversas informações sobre o indivíduo. Indicam, dentre elas, proximidade genética. Nos ossos dos esqueletos encontrados nos abrigos da região arqueológica de Lagoa Santa, apresentam uma característica comum, que é a ausência do colágeno, o que indica que esse elemento não conservou nas jazidas fossilíferas da região. O que impede até o presente o estudo do DNA dessa população. Os ossos são muito importantes para a identificação de sinais nos ossos, como o descarnamento feito com os instrumentos de pedra, a seleção dos ossos trazidos no sítio ou abandonados fora das habitações. Permite conhecer técnicas do passado, no caso Lapa do Santo e Santana do Riacho. Além dos ossos, os coprólitos, fezes fossilizadas humanas e de animais, são conservados nos abrigos. Também guardam indicadores do uso dos alimentos consumidos e também é possível encontrar a presença de parasitas que poderiam ter afetado a saúde do grupo. A indústria lítica da região de Lagoa Santa aconteceu de uma forma estável e eficaz no modo de lidar com a matéria-prima. De preferência, utilizou em grande escala o quartzo hialino para a produção de instrumentos cortantes, como as facas, os buris. A indústria lítica de Lagoa Santa, em comparação com as demais indústrias líticas no continente americano, a de Lagoa Santa pode ser considerada simples, mas sendo elaborada a partir de uma produção com padrão sistemático. A indústria lagoa-santense, uma indústria microlítica baseada em microlascas, baseada no lascamento de quartzo e sílicas e aplicação eventual de técnicas de polimento, picoteamento, incluindo a produção de lâminas polidas de diabásio, arenito, que persistem durante o Holoceno inicial até o tardio e que são trabalhadas, encontradas em vários sítios da região. A cerâmica. A cerâmica, na região de Lagoa Santa, foi um forte indicador de modos viventes das populações pré-históricas. Está ligado ao cultivo de alimentos. A partir do estudo da cerâmica, identificamos as técnicas de sua manufatura, decoração, queima e o antiplástico, que é a liga que usa-se no barro para poder moldar as peças. Sempre se pensou que os sítios de grandes aldeias a céu aberto eram dominantes na região. Mas, mais tardiamente agora, com resultados de últimas pesquisas, foi encontrado um sítio Vereda 3, na região de Matozinhos, um novo modelo de ocupação do sítio cerâmico nos arredores de abrigos, feito de ceramistas horticultores fora das grandes aldeias. A unidade desse sítio com os demais da região é a presença da cerâmica da tradição Aratu Sapucaí,
que é formada pelos grandes portes de paredes grossas, e a cerâmica una, que é feita com as paredes bem finas e com uma queima diferenciada. Os ceramistas da região de Lagoa Santa, além das peças utilitárias, fabricavam também rodelas de fusos, cachimbos tubulares, que indicam, provavelmente, conhecia o fumo e o algodão. Cada grupo tinha sua característica própria de produzir seus vasilhames, quanto à forma e a decoração das peças. A arte rupestre, também conhecida como arte parietal. A primeira notícia das inscrições rupestres da região de Lagoa Santa foi registrada por Lund. As pinturas do sítio arqueológico de Cerca Grande, que foram retratadas pelo seu colaborador Andreas Brandt. No início do século XX, novamente o tema vem à tona, novamente com trabalhos sobre artes rupestres do botânico Álvaro da Silveira, cujo trabalho foi publicado pelo Departamento Geral de Estatística do Estado de Minas Gerais. O estudo sistemático da arte rupestre iniciou-se na década de 70, quando foi feito o inventário de 58 sítios rupestres da área cárstica de Lagoa Santa, através da pesquisa da Missão Franco-Brasileira. No estudo da arte rupestre, observa-se o estudo da cronologia, o suporte, que é o local onde estão as inscrições, as técnicas de elaboração, a pintura, que sobrepõe sobre as gravuras, que são incisões feitas na rocha a partir de picoteamento. Essas pinturas foram produzidas a partir de pigmentos numerais. A temática dominante foram animais, destacando cervídeos. As representações humanas aparecem raramente, dando destaque ao conjunto de antropomorfos estilizados encontrados na Gruta do Balé, um ritual de fecundidade. O estudo dos grafismos rupestres não se limita ao estudo dos grafismos pré-históricos. É importante observar a distribuição dos sítios ocupados na paisagem e na seleção dos espaços. Observando os resultados da pesquisa arqueológica, conclui-se que o grupo de Lagoa Santa, ele interagiu muito com a paisagem na medida da escolha da localização dos abrigos e de sua ocupação, sempre buscando estar com proximidade aos mananciais de água, à vegetação dos lugares de alimento, embora bandos sazonais. Então, enfim, houve toda uma atenção no sentido de selecionar onde ocupar tanto os abrigos quanto os sítios a céu aberto. Então, o tempo todo, houve uma interação do grupo com a paisagem.